Programa Homens em Foco. A perspectiva masculina cristã dos temas relevantes do nosso dia a dia. Toda terça-feira, às 20 horas, com o Bispo Osmar Gomes e o pastor Luciano Archila. Aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Homens em Foco, sempre aqui com um assunto bom para falar, né, com a presença de amigos, de convidados. E hoje, né, eu já quero aqui apresentar o nosso querido pastor João Batista, mais uma vez com a gente aqui na mesa. Por favor, pastor, queira cumprimentar os nossos ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos aqui. Um irmão que acabei de conhecer, tive o prazer de conhecer, o pastor Luciano. Agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês e esperamos que Deus venha trazer essa unção sobre as nossas vidas para podermos compartilhar e agregar edificação na vida daqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Deus que maravilha, maravilha. É uma honra sempre recebê-lo aqui. O senhor é um especialista num determinado assunto. Daqui a pouquinho eu revelo para os nossos ouvintes. Prazer também de receber mais uma vez o nosso irmão Newton, que tem agregado e colaborado aqui com a gente para que mais pessoas sejam abençoadas. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gospel Capital, o pastor João e o pastor Luciano, por mais esse convite novamente de estar aqui para a gente conversar esse bate-papo de amigos e falar da palavra do Senhor, que é muito importante no nosso dia a dia. Amém. É isso aí. É isso aí, Newton. Sempre um grande prazer te receber aqui também no estúdio da Rádio Gospel Capital. Bom, a gente já vai desenvolver um assunto, a gente vai tratar a respeito da falta de comunicação. Vamos falar também da boa comunicação, da sobra de comunicação, mas antes eu quero passar o WhatsApp da rádio, é o 11 9 6767 3553. 11 9 6767 3553. Você pode participar com a gente também, tá bom? Se você quiser acompanhar com imagens, vai ser ainda melhor. youtube.com/Rádio Gospel Capital, porque eu tenho absoluta certeza que o assunto dessa noite vai render, faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vai, claro, para a Bíblia Sagrada. O programa é um programa evangélico, gospel, queira chamar como quiser, mas aqui nós falamos a respeito da Bíblia Sagrada, mas também das nossas experiências, das nossas vivências. E falta de comunicação ou boa comunicação é uma coisa que está ao nosso redor o tempo todo, né? Então daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas o fato é que eu vou falar de um personagem aqui da televisão, só quem tem mais de 45 vai lembrar. O Chacrinha. Programa, né? Como que era? Era o programa do Chacrinha. O Cassino do Chacrinha, né? O Velho Guerreiro. Ele cunhou uma frase que é dita até os dias de hoje. O programa dele ficou no ar durante 6 anos e foi na década de 80. Ele dizia uma frase assim, olha: quem não se comunica, se trumbica. E aí eu fui buscar no dicionário o significado da palavra trumbicar. Eu até achava que não existia, né? Trumbicar significa fracassar, malograr, frustrar, arruinar, ou seja, quando existe a falta de comunicação, existe então a possibilidade de fracassar, de se frustrar, de se arruinar, não apenas nas histórias que a gente vai ver na Bíblia, mas também no nosso dia a dia, né? Então, a partir de agora, no ar aí o programa Homens em Foco para tratar a respeito desse assunto da boa comunicação, da falta de comunicação. Lembrando que nós estamos sentindo a falta do nosso bispo aqui no estúdio, né? Nosso bispo está descansando, merece, está de férias, está no interior de São Paulo e tenho certeza que está nos assistindo, tá bom? E é isso. Bom, eu queria tratar primeiramente com o pastor João Batista. Ele é um especialista em casais. Nós estamos tendo, inclusive hoje, né, o curso Casados para Sempre aqui na nossa igreja, e foi o pastor João Batista, junto da esposa
a nossa irmã Iracema. Iracema, que foram precursores, né, junto com o pastor Eduardo também, aqui nos ensinando a respeito desse tratamento que os casais precisam entender, absorver e aplicar. E, pastor, a pergunta é a seguinte: falta de comunicação dentro do relacionamento gera coisas boas? Fala um pouquinho. Vamos abordar primeiramente essa questão mais do nosso dia a dia. Eu acho que falar do casamento é importante. Com certeza, sem dúvida. Sabendo que a primeira instituição que Deus criou foi o casamento, né? Quando criou o homem, colocou o homem no jardim, uma das frases de tudo que Deus criou, interessante ver que tudo Deus disse que era muito bom. Mas quando olhou para o homem e não viu ninguém ao seu lado, diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, Sim. que seja capaz de complementar, né? Completar, e sim complementar, né? Então, e com isso Deus criou o casal, ou a instituição chamada casamento. E nessa instituição, um dos maiores problemas da falta, a maior dos problemas de um mau relacionamento é justamente a falta de uma boa comunicação. Sim. Né? Porque a boa comunicação, ela diz respeito a bons sentimentos e boas ideias, que são sementes, na verdade. Né? A Bíblia chama de palavras de semente, né? Uhum. E a semente, ou as palavras que nós proferimos, ela pode gerar vida ou pode gerar morte, como com certeza nós vamos aí chegar citando o texto que diz isso na palavra de Deus. As nossas palavras, ela pode trazer esses dois frutos, vida ou morte. Então, os maiores problemas de maus relacionamentos dentro do casamento ou até mesmo na família é a falta de uma boa comunicação. Então, a boa comunicação precisa estar sempre presente em todos os nossos relacionamentos. Familiar, estudantil, profissional, como igreja, como comunidade, nós temos que estar sempre dispostos a sermos edificadores de vidas através daquilo que nós falamos, daquilo que nós comunicamos. Né? Falou especialista em relacionamentos. Ao longo dos últimos anos, o senhor, juntamente com a nossa querida irmã Iracema, vem estudando muito o relacionamento marital entre os cônjuges, né? Porque a gente percebe, pastor, que uma igreja só será saudável se essa coisa saudável acontecer dentro das casas. Isso. Né? Então, eu louvo a Deus pelo seu ministério. Pastor João Batista é um pastor, mas que lida especificamente também, dentre suas muitas atribuições, no casamento, ajudando relacionamentos, se especializando nesse negócio que é tão importante. E falta de boa comunicação no casamento, como o senhor falou, vai gerar problemas para a família. Sérios problemas. Vai arrebentar. Né? Tem, por exemplo, maridos que não é só uma comunicação ruim, é uma comunicação que não existe. Que é bem pior. Que é bem pior. É o marido que toma decisões de maneira unilateral dentro de um relacionamento. É ele quem decide. Quando a coisa já está acontecendo, a mulher fica sabendo, às vezes, até por terceiros, né? Isso acaba causando grandes conflitos. Isso dentro dessa questão mais específica no casamento. Mas eu também estou aqui com um empresário. Então, dentro das relações empresariais, dentro de uma empresa, a falta de comunicação também pode gerar muitos prejuízos. Newton, você poderia dar alguns exemplos para nós? Essa falta de comunicação entre patrões e empregados é muito difícil, né? Porque o empregado, tudo ele acha que ele está sendo desfavorecido. Mas quando ele chega numa empresa, ele faz A, B e C. E logo com o tempo, ele já vê que aquela comunicação que ele chegou lá se oferecendo, falando, ele já muda o comportamento. E isso é ruim, porque no meio do caminho, todas as palavras que foram jogadas, que foram faladas, elas mudam. É igual o relacionamento, que nem o pastor João falou, de um casal. Então tem que compartilhar para que aquilo seja bom para ambas as partes.
quem o pastor Luciano muitas vezes fala no Clamor do Meio-Dia, para você valorizar o patrão. É verdade. Para você não fazer certos montinhos. Por quê? O seu patrão vai ver o seu esforço, a sua comunicação. E tudo isso vai gerar um bom ambiente. Bom, entendeu, pastor Luciano? Essa questão da valorização do patrão não é uma ideia minha. É um ensino bíblico. Exato. Né? Para nós valorizarmos o nosso patrão, respeitarmos o nosso patrão, praticamente da mesma maneira como nós valorizamos Deus na nossa vida. Porque são pessoas que Deus levanta para nos abençoar. A gente não passa parte da nossa vida orando para Deus nos abençoar financeiramente? Sim ou não? Quem que ele levanta para nos abençoar? São as empresas e os patrões, os empresários, né? Exatamente. Se a gente não que valorizar... nos contratam. Exato. Se a gente não valorizar essa turma, né? Como é que a gente vai ser coerente com aquilo que a gente está pedindo a Deus? Então, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela quer um aumento salarial. Quem é que pode abençoar no aumento salarial, se não o patrão? Né? Agora, a comunicação dentro do ambiente de trabalho tem que ser legal. Existe uma comunicação chamada não verbal, que é aquela que você não precisa falar, mas que você precisa mostrar. Eu acredito que o Newton, como um empresário bem-sucedido que é, tem alguém lá na empresa que ele olha de maneira diferenciada. Pô, esse cara faz a mais do que é pedido. Ele faz por onde? Dá vontade, de repente, de se ajudar alguém aqui, ajudar quem mais colabora. É aquele tipo de comunicação não verbal que faz com que a minha família seja abençoada. Então, por todas as empresas, eu já trabalhei em regime CLT em muitos lugares e de maneira autônoma também, eu sempre procurei valorizar o meu patrão. E eu nunca fiquei na mesma função mais do que 6 meses. Eu sempre era promovido. Eu não dava ouvido para aquilo que eu ouvia no chão de fábrica, para as pessoas descomprometidas. Mas eu olhava para o meu patrão como sendo aquele que precisaria ser honrado, porque só ele poderia me ajudar. Então, quando a gente valoriza pessoas que Deus coloca na nossa vida, né, tendo uma comunicação, às vezes verbal, não verbal, é uma coisa boa que a gente está fazendo para que a nossa família seja alcançada. Newton, por exemplo... Estava até nos ensinos do bispo, na apostila que ele mandou. Falta de comunicação. Funcionário que não vai trabalhar, não liga, não avisa com antecedência. Tá certo que existem casos fortuitos, né, que fogem aí da nossa capacidade de se comunicar de maneira antecipada. Mas tem gente que já sabe que não vai trabalhar amanhã, sabe que vai prejudicar a equipe, que vai deixar o patrão de cabeça quente, mas não se comunica. E outra coisa, hein? A gente está falando de comunicação numa era em que se comunicar ficou muito fácil. Muito rápido. Antigamente a pessoa até poderia dizer, eu não tinha uma ficha para ligar para o meu patrão. Lembra da ficha? Lembro. Quem tem 16, 17 anos aqui não sabe do que a gente está falando agora. Até usa a expressão, né? Nunca, caiu a ficha, mas não sabe de onde se vê essa expressão. Boa. Aqui no nosso condomínio tem um orelhão. Você viu um orelhão ali perto da portaria? As minhas meninas um dia passaram e falaram assim, pai, o que é isso daí? Eu falei, isso é museu. Né? Então, hoje tem WhatsApp e não há um ser humano sequer, claro que eu estou exagerando, mas na sua grande maioria todo mundo tem um celular, mas às vezes as pessoas, por falta de comunicação, acabam não avisando. E aí são as mesmas pessoas que querem ser abençoadas dentro do trabalho. Aí, como empresário, dá vontade de promover uma pessoa que dá problema, que falta no serviço, que chega atrasado. Tudo isso é uma falta de comunicação, às vezes verbal e na maioria das vezes também não verbal, entendeu, Newton? Mas essas pessoas, pastor Luciano e pastor João, essas pessoas é as que mais querem ser valorizadas. Se a gente abrir o aplicativo, aquele funcionário que sempre dá um problema, ele sempre comunica que ele não vai trabalhar no outro dia por volta de meia-noite, quando ele vem da rua, que nem o pastor João acabou de relatar. Muitos casais hoje se desgastam porque o marido sai para trabalhar, de vez dele voltar para casa, ele vai ao bar, ele vai para outros lugares, e quando ele chega em casa, ele ainda chega bravo, revoltado com a esposa. É onde que gera a falta de comunicação e de atrito. É a mesma coisa funcionário. O senhor entendeu? E quando ele sai da empresa, ele vai na justiça. Eita. Esse é o pior
de tudo que a gente anda passando nos últimos tempos, Sim. com essa falta de comunicação. E que nem nós estamos falando aqui, hoje é muito fácil as pessoas se comunicarem. Não há 30 anos, quando eu comecei a trabalhar, né? Mas eu já cheguei a trabalhar doente, com febre. Mas por quê? Porque eu precisava respeitar o meu patrão, aquele que me pagava e aquele que me abriu a porta. Então, que nem o pastor Luciano falou que trabalhou em algumas empresas, eu também trabalhei. Mas eu sempre soube sair e deixar a porta aberta. Por quê? Aquela pessoa, ela semeou na minha vida. Ela me abriu a porta. Ela não sabe que ela... Mas eu sou uma pessoa que deixei sempre as portas abertas. E hoje, o que mais nós vemos, com esses direitos trabalhistas, com direito de tudo, até aqui na igreja mesmo. A gente pode ter algum membro do pastor João, ou aqui mesmo na CBVA, que amanhã ou depois ele vai falar que ele tinha um monte de direito, ele vai procurar a justiça. Aí é onde está o erro. Porque quando ele chegou lá, ele não sabia de nada. A gente aprendeu, lutamos junto, ele construiu, ele alimentou a família, ele comeu da nossa casa, da nossa mesa. E quando ele sai, vai falar mal. Aí é a falta de comunicação. A nossa justiça, ela é muito falha hoje em dia. Então ela precisava ser uma justiça mais forte, com mais comunicação, que favorecesse também um pouco o patrão, não só o empregado. Tá assim Concordo. hoje, né? A justiça teria que ter uma forma chamada, inclusive existe, né, que é a perícia. Levantar o histórico desse funcionário que está abrindo uma ação contra a empresa para saber se aquilo que ele está colocando é justificável ou não. Sim, sim. Aí, de repente, levantando o histórico desse funcionário, vai verificar que ele não tem base para estar fazendo ou apresentando essa reclamação ou esse protesto, né, contra uma empresa, porque no seu histórico ele tem indício de mau trabalhador, faltante, atrasado. Então, enfim, várias questões. Que aí aquilo que ele vai colocar, com certeza, infelizmente, a maioria que a gente vê de casos assim, que é embasado em mentiras ou em meias verdades. Meias verdades. Que não deixa de ser mentira. É verdade. E depois que a pessoa... A gente não está fugindo do assunto, não, está dentro, porque falta de comunicação gera prejuízos, né? Gera prejuízos para a sua família. O fato é que hoje a legislação mudou um pouquinho, eu estou estudando para direito, eu aprendi para ser advogado, eu aprendi que hoje as pessoas que entram na justiça de maneira a lesar tão somente os seus empregadores podem agora ser sancionados. Por quê? Porque hoje, se perder a causa, eles são obrigados a pagar sucumbência ao advogado da outra parte. Então, quer dizer, nem os advogados hoje estão mais pegando causas em que, de fato, o empregado não vai ter razão naquilo que está buscando na lei. Então, mudou alguma coisinha, mas a gente sabe que ainda precisa mudar muita coisa. Eu estava tentando achar aqui na Bíblia, e eu achei o versículo que eu mencionei, Efésios capítulo 6, versículo 5, diz assim: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quer dizer, segundo a carne no tratar diário, né? Naquela relação que não lembra tanta coisa espiritual assim, né? Como, por exemplo, na relação de patrão e de empregado. É claro que a Bíblia também vai dizer para o patrão ser justo com o empregado, mas eu devo tratar os meus empregadores e ter honra com eles mais ou menos como eu tenho com Cristo. Quer dizer, eu não estou querendo endeusar empregadores. Eu não vou adorar os empregadores, mas eu vou respeitá-los como cidadão, como crente, que eu sei que foi porque pedi a Deus uma porta, aí ele mandou um empresário. Aí eu vou desprezar, eu vou ter falta de comunicação dentro do meu ambiente de trabalho? Não pode. Mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Newton? Não, pastor Luciano. Se o pastor João tiver alguma coisa para ele relatar para a gente, né? Tá bom. Isso. Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo achar se realmente está aqui na capítulo 6 de Lucas, quando Jesus fala que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos primeiro estar fazendo, né? E isso está dentro do que o pastor Luciano citou, a comunicação verbal e a não verbal, que são atitudes, são forma que a gente age ou reage, enfim. Então, as nossas atitudes, às vezes, falam muito mais alto do que as nossas palavras.
Inclusive tem um dizer de um dos evangelistas do século XVII, não sei, tenho certeza que foi D.L. Moody, que diz que as nossas atitudes falam, as nossas ações falam tão alto, que não conseguimos ouvir a palavra que está sendo nos dita. Maravilha. Na questão de evangelização. Então, a boa comunicação, ela não se dá apenas por aquilo que estamos verbalizando, mas muito mais por aquilo que nós vivemos, como nós vivemos. Né? As ações falam muitas vezes mais alto do que as nossas palavras. Sim. Né? Então, como Jesus disse realmente no capítulo 6 de Lucas, o versículo ainda não achei, mas está aqui, no capítulo 6. E quem achar, quiser colocar aí no comentário, por favor, pode colocar. O YouTube está aberto aqui, tá, né? Vai lá. Então, veja aí, que diz aí, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Então, uma comunicação não verbal é de atitudes assertativas, né? Sim. Ou atitudes edificantes. Sim. Então, quando um funcionário ele tem boas atitudes, antes de ter boas palavras, a impressão que ele já vai passar é de um bom profissional. Sim. Né? Antes de falar. Eu estava ouvindo também um comentário, antes de vir para cá, que vamos supor que na empresa há uma vaga e são 15 candidatos. E 15 candidatos que praticamente têm um currículo semelhante. Pouca diferença de um currículo para o outro. Aí, de 15 com a mesma capacidade do currículo, para concorrer a apenas uma vaga, qual o funcionário, ou qual a pessoa, ou qual o candidato que a empresa vai contratar, além do currículo? É a boa comunicação. Sim. Né? Porque na entrevista, ele não vai apenas avaliar a capacidade profissional, e sim aquilo que ele pode dar a mais, além da capacidade profissional. Sim. Quem é essa pessoa? Ela vai agregar, ela vai somar, ou ela vai trazer problemas? Por aquilo que ela fala numa entrevista, ela já está sendo avaliada. A comunicação dela, o diálogo dela, dentro daquilo que ela está se oferecendo para a empresa, né, como candidato a uma vaga, de acordo com o que ele falar e ele passar, não apenas por palavras, mas a expressão, que geralmente o entrevistador, sim. ele tem essa psicologia, né? Sim, sim. Não apenas de ouvir o que o candidato fala, e sim dentro das suas expressões. Maneira, a mão que se movimenta demais, o olho que fica muito baixo, o jeito que a pessoa senta, tudo isso é avaliado. E muitas pessoas, eu já até ouvi, pessoas conhecidas mesmo, que perdeu uma vaga no entrar na sala. Entrou, mas não pediu licença e nem fechou a porta ao entrar. Sim. Então, quer dizer, já nessa atitude, o entrevistador falou assim, tudo bem, pode ir, eu vou chamar o próximo. Mas nós não vamos conversar? Não precisa não. Então, às vezes, uma pequena atitude, um pequeno gesto já mostra quem é a pessoa. Que não tem aquele princípio, que é a educação. Né? De pedir licença, de fechar uma porta ao abrir, ou pedir licença até mesmo para sentar, se pode sentar ou não. Então, coisas simples. Então, uma comunicação não verbal. A comunicação verbal, às vezes, também, se ela não for bem expressa, não apenas por palavra, como eu disse, mas olhando nos olhos uns dos outros, a gente percebe o quanto essa pessoa realmente está sendo sincera. Aquilo que Jesus falou, né? A boca fala do que o coração está cheio. Sim. Então, a expressão dos lábios revela o que realmente está no coração. E, às vezes, as palavras não condiz com o que está no coração, mas a expressão mostra. É verdade. A expressão facial, a forma de olhar, enfim. Tem muitos sinais que mostram e está dentro dessa comunicação. É verdade. Por isso que hoje tem uma máquina, pastor Luciano, que fala que é a máquina da detector de mentira. Você pode estar falando algumas coisas, né? Só que o que você está transmitindo através das mãos, da filosofia, do seu nervosismo, acusa outra palavra, né? O corpo fala, né? O corpo diz, né? Fala, fala, hein? É verdade. Olha, o fato é que a gente lê, a gente ouve dizer aí que o mundo pertence a quem se comunica bem.
Certo? Só que uma vez eu ouvi o Pedro Bial, jornalista da Rede Globo, falando uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou assim: a boa comunicação não parte de quem fala tão somente muito bem, mas de quem consegue se fazer entendido da maneira que fala. Porque oratória, a gente sabe que é uma arte que poucas pessoas dominam. Mas tem gente que tem uma ótima oratória, mas não comunica nada. E existem pessoas que não conseguem se comunicar com aquela clareza, mas se fazem tremendamente entendidas, né? Então, quando a gente fala de boa comunicação, a gente não quer dizer que, às vezes, uma pessoa que é tímida, ela não tem uma capacidade de oratória como muitos têm, que ela não consegue se comunicar. Às vezes ela consegue se comunicar ainda melhor porque ela tem a habilidade de se fazer entendida. Aqui na rádio foi um grande desafio para mim, Pastor João. Comecei essa rádio com a graça de Deus nos Estados Unidos, dentro de um closet. Então, as condições do início dessa rádio, elas foram muito precárias. E foi um grande desafio para mim comunicar para pessoas que eu não estava vendo. Porque existe uma diferença entre pregar do púlpito, e isso eu faço, já faço há muitos anos também, e existe uma diferença entre comunicar com pessoas que você não está vendo. No púlpito, eu diria que é um pouco mais simplificado esse processo. Por quê? Porque através do gesto você pode se fazer entendido. Você pode corrigir, inclusive, rádio é muito dinâmico. O rádio você tem que procurar passar uma ideia, pedir a Deus que Ele te ajude nesse processo, porque a outra pessoa não está vendo você. Você não pode, de repente, acertar uma comunicação com um gesto. Afinal de contas, o rádio não permite que você tenha imagens, né? Então, foi uma dificuldade muito grande. Graças a Deus, nós rompemos muitas barreiras. Eu confesso que toda vez que ligo o microfone aqui na Rádio Gospel Capital, as pernas bambeiam, né? Mas isso também tem me ajudado para o trabalho do altar. Aqui na rádio, tem me preparado, inclusive, para o curso de Direito que eu estou fazendo, porque a gente tem que, o tempo todo, estar falando também. Isso nos prepara para o púlpito, porque te treina, né? Então, radialistas, quando você vê radialistas, você vê que os caras falam bem pra caramba, se comportam de maneira tranquila no meio da multidão, porque o rádio ajuda muito isso. Inclusive, fez 100 anos o rádio, recentemente, né? Isso, é um grande patrimônio da humanidade. Eu gosto muito, eu sei que é um grande desafio. Bom, falou especialista em casamento a respeito da falta de comunicação que pode haver entre os cônjuges. Falou empresário, um pouquinho aqui a respeito da falta de comunicação e o tipo de prejuízo que gera no ambiente de trabalho. E eu também quero falar um pouquinho dentro da minha área, por exemplo, da nossa área, né, pastor? Eu sou um pastor de igreja. E hoje eu dirijo uma igreja. São muitas pessoas. Você imagina se a comunicação não for clara, no que isso vai dar? Então nós temos um grupo de obreiros maravilhoso aqui na nossa igreja. A gente tem uma comunicação verbal excelente, mas uma comunicação não verbal que é de causar inveja, né? Ainda eu estava com um hóspede na minha casa. Ainda hoje, eu o levei até o aeroporto, ele foi embora aqui de São Paulo. Ele falou assim, puxa vida, eu gostei da organização do culto. A gente percebe que cada pessoa que trabalha não espera que o outro mande, que o outro fale, que o outro oriente. E por quê? Porque existe uma boa comunicação, tanto a verbal quanto aquela não verbal. Mas dentro da igreja, nem sempre foi assim. Já vivemos momentos, eu acredito que o senhor também, em que a comunicação faltou, muita coisa deu errada e a gente, claro, vai corrigindo, vai falando, não é verdade? A questão que você mesmo falou, a de não se fazer entendido. Exato. Houve a comunicação, mas não houve entendimento dentro dessa comunicação. Por exemplo, a gente que usa o púlpito para estar transmitindo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, a gente, claro, ora, pede a Deus direção, pede unção, pede discernimento, até mesmo a revelação daquilo que a gente vai estar falando. E muitas vezes, não poucas vezes, inclusive conversei com os irmãos, com alguns irmãos sábado agora, falei assim, muitas vezes eu estou sentado no banco, sentado na cadeira, antes de chegar no púlpito, e eu, às vezes, não sei o que eu vou falar. Eu sei o que estudei, eu sei o que eu anotei, eu sei o que preparei,
Mas assim, para dizer de antemão o que eu vou falar, o que eu vou comunicar, às vezes eu não sei mesmo. Por quê? A palavra é de Deus, as pessoas pertencem a Deus, e nós somos, naquele momento, um instrumento e colocamos os nossos lábios a serviço de Deus, o nosso conhecimento, entendimento a serviço de Deus. Para quê? Para falar para pessoas de todos os níveis, né, de educação e de conhecimento também. E a gente pede a Deus o quê? Uma palavra que tanto o bem letrado como o não bem letrado entendam da mesma forma, compreendam da mesma forma. Né? Sim. Não adianta a gente, eu vou até falar umas coisas que não tem nexo, mas vamos supor que alguém suba no púlpito e fale assim, pelas conjecturas paripatéticas do rabo da largatixa, dar-lhe-ei tamanha cacetada na sinagoga. Quer dizer, eu estou falando coisa com coisa, não estou falando Não está comunicando nada. Nada. Mas alguém vai ouvir e falar, poxa, ele fala difícil. Não fala difícil até para ele mesmo. Vai falar que está falando em Ele não línguas. está falando nada. Nem ele está entendendo o Nem que ele tá entendendo. Entendeu? Então, as palavras elas têm que ser bem compreensíveis, né? Tem que ser, às vezes, nas nossas pregações, a gente cita o texto, cita a ideia do texto, o porquê do texto. Por quê? Isso se faz mais compreendido para as pessoas. E depois a aplicação do texto. Né? Dentro dessa comunicação, dentro dessa ministração, a gente faz a aplicação. Então, geralmente a gente utiliza o quê? Usa o texto e fala com respeito ao texto. Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Aí depois dessa ministração a gente vai falar o que isso pode ou que tem a ver comigo, conosco, para os dias de hoje. O que Deus está falando conosco? Ele falou para o povo num momento, numa situação, num determinado período da história, por causa de algum motivo. Isso tem alguma coisa, traz alguma lição para nós? Então a gente aplica a lição que o texto nos traz. Sim. Para quê? Para tanto o bem estudado ou o pouco estudado, o bem letrado ou o pouco letrado, compreenda da mesma maneira. E quem que é o grande exemplo nosso no que se diz respeito a falar tanto para gente ignorante no sentido não de ser bravo, mas de não ter conhecimento, como para pessoas importantes, doutas, etc. O próprio Jesus. A forma de comunicar, os miseráveis entendiam, os poderosos compreendiam também. Outra pessoa com essas faculdades, o próprio apóstolo Paulo, estava diante de reis, mas também sabia se comunicar com pessoas que também não sabiam ler. E o próprio Jesus nos ensinou de maneira específica, uma arte que ele tinha e dominava, que era de contar historinhas, né? As parábolas, Exato. de maneira que não apenas pessoas sem conhecimento entendiam, até as crianças compreendiam, né? Então hoje a gente também vê, o Newton já deve ter observado isso, gente que ingressa altares, os púlpitos da igreja, e não tomam o conhecimento. Isso acontece muito com o pregador que se convida, que vem de fora, os itinerantes, né? Se ele é inteligente, o que ele vai pesquisar? Qual que é o nível de escolaridade, de conhecimento que determinada igreja tem? Porque se ele está falando com pessoas de um nível escolar um pouquinho mais baixo e ele tem conhecimento, ele vai descer o nível de maneira que todo mundo compreenda. Não adianta ele ficar comunicando groselhas, um monte de palavras bonitas que são assim consideradas, puxa vida, usadas pelos eruditos, se aquele povo não vai entender. Não adianta eu ir lá na roça, com todo respeito a quem mora na roça, e usar palavras que eles não vão entender para ficar bonito na foto, no YouTube. Não. Agora, se a gente está diante de um público que é altamente escolarizado e nós temos o conhecimento, que a gente também não é obrigado a ter, a gente também não é obrigado a falar difícil, a comunicação fala especificamente de se fazer entendido. Isso. Né? Se a gente conseguir se fazer entendido, seja para reis, seja para plebeus, seja para gente que conhece muito, porque mudou o público das igrejas hoje, né? Hoje você tem médicos, engenheiros, empresários, você tem políticos,
Você tem gente que tem 3 ou 4 faculdades, pessoas importantes no meio em que vivem. É claro que a nossa comunicação sempre tem que buscar um aperfeiçoamento, porque também mudou o público, né? Mas eu repito aqui a ideia de que a boa comunicação não parte da pessoa que fala bem, mas daquela que se consegue fazer entendida. Exato. Entendeu? E é isso. Bom, a gente falou um pouquinho aqui na esfera. Você tem alguma coisa para falar? Não, eu ia fazer uma pergunta para o Pode fazer. pastor. Para o pastor João. Isso, ainda bem que é pastor João, porque se eu não souber, o O problema é que dele. o senhor está achando dessa comunicação política dos dias de hoje, de falar que vai fechar as igrejas? Bom, é um campo que eu não gostaria de entrar, mas tudo bem, vamos lá. Colocou aí numa saia justa. Colocou em saia justa. Eu acho que o que for que tiver que acontecer, pelas novas leis que muitas estão em pauta, só esperando assinatura, aprovação de Senado, aprovação da Câmara, enfim. Tem muita coisa por aí que vai envolver ou vai atingir diretamente a igreja, no sentido de tentar parar ou abater o trabalho da igreja, né? E a gente sabe disso. E o Senhor Jesus diz que é necessário que venha as perseguições, que venha realmente... Mudanças. Por quê? Para se fazer conhecer quem são os verdadeiros e os não verdadeiros filhos de Deus, né? Como diz a palavra de Deus, se não me engano, em Malaquias, né? Então, eu vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E muitas situações em que políticos têm ideias e já estão colocadas essas ideias no papel, documentado, para aprovação, para até mesmo tirar a Bíblia de certos lugares, como da escola mesmo, já é proibido falar de religião em muitas escolas. E também tirar de outros órgãos públicos também. Eles querem tirar, e por fim, até mesmo tentar fechar a porta das igrejas, até mesmo igrejas com todos os seus aparatos, documentos, alvarás e tudo mais, de funcionamento, bombeiro e tudo mais. Eles querem arrumar um jeito de baixar as portas de igrejas, como aconteceu alguns anos atrás, acho que, se não me engano, uns 10 anos atrás, na lei do Psil, né, com portas de igreja foram fechadas, né? Então, a gente vê que a política, infelizmente, está aí caminhando para isso. E, na verdade, não é contra a igreja, não é contra a instituição. A gente sabe que é o mundo espiritual do mal contra Deus. Sim. Ou o que se chama Deus. O que a igreja deve fazer é estar orando. A Bíblia sempre nos disse, né, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3, Deus nos convoca, ou através do apóstolo Paulo, a estar orando, estar intercedendo, estar suplicando em favor de quem está em eminência, de governantes mesmo, de autoridades mesmo. Está orando por quê? Quer sejam bons, quer sejam ruins, como diz o apóstolo Pedro, né? Você tem que honrar ele, respeitar ele, as autoridades, e orar por eles, né? Não importa, mas foi Deus que colocou? Foi. Tem um caso ali no ato da crucificação, quando Jesus está sendo julgado, está sendo colocado diante de Pilatos, quando Pilatos se mostra uma pessoa que tinha o poder de libertar Jesus ou não, Jesus disse, nada lhe seria dado se Deus não tivesse concedido. Se não viesse de Deus. Então, uma autoridade, seja ela quem for, ou justo ou injusto, toda autoridade, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, capítulo 7 de Romanos, toda a autoridade vem de Deus. Todos os políticos ou autoridades que estão em exercício ou que virão a ficar em exercício, é Deus que está colocando nos seus lugares. E se eles forem injustos, se forem ímpios e se agirem contra a igreja, na verdade estão agindo contra Deus. A igreja tem que continuar mantendo o seu papel, ser luz e ser sal da terra. Não ir contra, nem criticar, nem fazer passeata contra a política, de forma alguma, mas orar. O que Deus nos chama a fazer é orar. Toma uma aguinha. Falhou a voz agora. O senhor está falando tão bonito. Continua. A garganta deu uma falhada aqui, me perdoa. Eu não sei se eu consegui responder, mas
diante dessas leis que estão aí para ser realmente colocada em pauta, para estar sendo efetivada, a igreja tem que estar em oração constantemente. É o campo da igreja. O trabalho da igreja é esse. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo às pessoas e orar por todas as pessoas, principalmente quem está em eminência, né? Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Principalmente quem está em eminência, quem está em autoridade, exercendo autoridade, a igreja deve orar, interceder. Não tomar partido de criticar, de falar mal, não, eu acredito que não deve ser feito isso. E sim colocar diante de Deus. Quem vai chegar lá no seu lugar, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, é Deus quem vai colocar os que vão exercer essas posições. Cabe à igreja ter uma conscientização para votar corretamente, de acordo com aquilo que ele escolher, o cristão, né, escolher os seus candidatos, consciente, não buscando algo para proveito próprio, para o seu próprio bem, mas sim no geral, porque estamos voltando para pessoas que vão trabalhar em função do povo. Da nação. Então, vou pensar como nação, vou pensar como povo, vou pensar como cidadão, vou pensar como brasileiro, e não pensar como ser uma pessoa, ou que tem um segmento, ou que eu creio num segmento, ou até mesmo na nossa crença. Não, eu vou pensar na questão de Deus, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu coloque lá, ou que eu coloque pelo menos um xizinho lá na cédula, ou digite lá na urna eletrônica, né? Sim. Então, ore, busque conhecer, porque a informação, como nós falamos aqui no início, ela é muito rápida. E você pode buscar conhecer cada um dos candidatos, principalmente daqueles que cada um dos cristãos se afeiçoa ou tem a simpatia por ele. Busque conhecer quem é o seu candidato. Existe uma página na internet para você conhecer cada um deles. Para saber quem é quem, o que fizeram, o que estão colocando como ideias para realizar caso sejam eleitos. Então, busque esse conhecimento e faça uma votação ou vote, né, conscientemente. Faça o seu filtro, né, no momento da votação. E no demais, ore por todos eles. Ore por todos eles. Se for o seu candidato que foi eleito, Deus abençoe. Se não foi, ore da mesma forma. Sim, o fato é que, seja lá quem for, sentou na cadeira do presidente, feitas essas ressalvas, que a gente tem que ter consciência na hora do voto, olhar para as ideias. A gente não combate pessoas, a gente combate as ideias, né? Ver o que aquilo representa, no que vai dar, porque nós somos um povo sábio, e fazer o seu voto de maneira consciente. Tem uma frase que por aí circula que diz o seguinte: se você não quer sujeira no seu país, não deposite lixo na urna eletrônica. Então, votar com consciência, com inteligência e de acordo com aquilo que a gente, como crente, entende ser palavra de Deus e enfim. Bom, mas política não é o assunto de hoje, embora é um assunto que não pode deixar de ser falado, porque nós crentes precisamos trabalhar com a ideia da política, porque senão depois quem sofre somos nós, né? Exatamente. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo sente, né? De outra sorte, quando um ímpio se senta lá, quem sofre é o povo também. O povo também. Né? E aí? Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, já fiquei satisfeito com a resposta do pastor João. Maravilha. Né? Porque hoje a nossa classe evangélica, ela é 60% do nosso país. Cristã, e muitos né? Que chegam lá, o que eles fazem? Eles fecham a Bíblia. Aí eles não suportam essa comunicação. E eu acho esse negócio de fechar as igrejas, tudo, eu acho um absurdo, um conhecimento pouco das pessoas que estão lá. Falar que vão fechar as portas da igreja, onde o povo procura uma bênção, um alívio, o governo não dá. Tipo assim, é igual nessa fase da pandemia, muito que fizeram com as igrejas, um absurdo. O senhor entendeu? Então, foi uma falta de comunicação. Um dia podia, no outro não. Exato. E é onde a pessoa podia vir buscar o socorro dela. Foi uma falta de comunicação. Verdade. Esse foi talvez um ponto que eu quis, né, falar para todos
Esclareceu nós aqui bastante. esclarecer aqui. Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho a respeito da comunicação que existe entre os seres, né? Família, profissional, ministerial, mas existe uma comunicação que é talvez a mais importante, que é a comunicação entre Deus e homem entre o homem e Deus, né? Então, lá em Gênesis capítulo 6 em diante, a gente vai observar uma comunicação divina com o homem, dando a este homem uma tarefa. Nós estamos falando de Noé, né? Deu as medidas da arca. Quer dizer, houve uma fluência, houve uma comunicação, e como o homem entendeu aquilo que Deus estava dizendo, pelo menos Noé, que foi aquele que entendeu a comunicação, se beneficiou dessa comunicação perfeita, se salvando e também salvando a sua família. O que nos leva a um princípio: quem se comunica bem com Deus vai trazer, claro, os seus dividendos para a sua família, vai abençoar as pessoas. Se não todas as pessoas do mundo, pelo menos a sua família, né? Você vai conseguir abençoar, salvar e etc. Esse é um caso em que a gente vê uma boa comunicação. O que nos faz entender, pastor João, querido irmão Newton, que Deus nunca vai ter uma comunicação com interferências. Sempre quando ele fala alguma coisa para o homem vai ter a inteligência para entender. Noé entendeu. Existe uma comunicação que é ruim, não porque a gente não a entendeu, é porque a gente não se subordinou a ela. Isso. Então, às vezes isso acontece dentro do casamento. Não falta comunicação, falta o acordo. Nós estudamos isso, inclusive, no nosso curso. Inclusive, dentro do curso tem uma lição que é todinha voltada para acordo. Né? E, realmente, quando há acordo... eu vou até citar um texto da Bíblia, né, que fala, se não me engano... Não vou citar o texto, não. Porque eu vou citar o texto, mas não vou falar o endereço, porque eu posso falar o endereço errado aqui. Andarão dois juntos se não tiverem em comum acordo? Aliás, em 2 lugares da Bíblia, hein? 2 lugares distintos. Isso, exatamente. Eu posso citar o endereço errado, então antes que eu vou pegar cite aqui o endereço pro senhor, errado, tá? Certo, obrigado. Então, a Bíblia deixa bem claro isso. Havendo bom acordo, as pessoas conseguem caminhar juntas. Em contrapartida, né? Porque diz, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Em contrapartida, havendo um bom acordo ou concordância, então vai fluir esse relacionamento, né? Outro texto que o Senhor Jesus também fala, de Mateus capítulo 18, versículo 19, ele fala assim: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem ao Pai em meu nome, isso vos será feito. Isso é comunicação. Comunicação. Então, primeira comunicação horizontal, 2 pessoas, e a vertical, Sim. essas 2 mesmas pessoas falando com Deus. Exato. Conversando sobre o mesmo assunto, sobre os mesmos objetivos. Então, o Senhor nos dá a garantia de que, havendo uma boa comunicação e um bom acordo entre as pessoas e com Deus, os resultados são positivos. Amós 3, versículo 3. 3:3. Em Eclesiastes diz algo também semelhante. Né? Mas é verdade, o senhor citou o texto também dos evangelhos, o que vocês concordarem. Isso, Mateus 18, 19. Foi o que o senhor citou? Foi esse mesmo. Ah, legal, bacana. Estava vendo aqui, eu acabei perdendo um pouquinho. Mas essa comunicação que existe entre o homem e Deus sempre vai ser perfeita. O homem nunca vai deixar de entender, mas ele vai ter a escolha de se submeter a essa comunicação ou não. Aqui no caso de Gênesis capítulo 6, quando a gente fala da arca, da construção da arca, a gente vai observar acontecendo o contrário no início do livro de Jonas. O que Deus falou para ele? Vá para um lugar. Isso. E o que ele fez? Ele entendeu. Entendeu corretamente. Mas porém, ele deu, perdão, vou falar o nome do senhor aqui, um João sem braço. deu uma de João sem braço. E foi no sentido oposto. Quando Deus fala com a gente, ele já nos deu a capacidade da gente entender. Isso. Ou será que Deus é um Deus incoerente de falar alguma coisa que a gente não pode entender e ele vai esperar algum tipo de resultado? De maneira nenhuma. Quando ele fala com a gente, ele já providenciou que nós viríamos a entender. Mas a comunicação, ela não tem interferência.
o que na verdade faz com que aquela comunicação não flua é a vontade do homem de não querer entender e ir na direção errada. Deus o tempo todo está falando com a gente. A gente não sente isso no nosso dia a dia, lá no seu trabalho. Você não ouve a voz de Deus? Poxa vida, a gente sente no nosso coração. Às vezes não vem nem de uma pregação que a gente está ouvindo, clamor do meio-dia, clamor da meia-noite, uma pregação que a gente está ouvindo. Às vezes a gente, na nossa vida de oração, a gente sente uma direção de Deus. Aquilo é comunicação do Criador com a criatura. Às vezes, porque a gente vai ter que fazer algum tipo de esforço, a gente não aceita uma comunicação. A gente não se submete a ela. E nisso consiste todo o prejuízo da humanidade. Se em Gênesis, como também com Moisés, o que Deus falou para ele? Olha, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. As medidas do templo, tudo bonitinho, detalhado, né? Cheio de detalhes. Moisés... Materiais a ser usados. Sim, tudo. de onde tinha que vir, né? Como que seria, quem que deveria ser usado, quem que estaria no projeto. Deus falou tudo. Tanto Moisés quanto Noé toparam fazer de acordo com a comunicação de Deus, com a ordem que veio dele. Já com Jonas não funcionou, pastor. E por quê? Porque quando na comunicação que existe entre criador e criatura, se não houver a submissão, a comunicação, não que ela seja ruim, mas ela vai carregar com ela interferências da parte do homem, e aí que ele vai ter prejuízo. E no final das contas, onde foi Jonas? Onde que Jonas terminou? Fazendo a vontade de Deus. O que nos leva a entender que Deus está querendo falar com muita gente, está querendo mudar a história de muita gente. A gente até falava um pouco aqui antes, nos bastidores. Tem coisas que Deus quer ensinar sem que a gente sofra, mas tem coisas que a gente só vai aprender no sofrimento. Exato. Por favor, João. Então, dentro da comunicação, de tudo que nós falamos aqui, né? Família, profissão, igreja, até mesmo a nossa comunicação com Deus e Deus conosco, o que acontece? Principalmente entre nós, seres humanos. A gente paga um preço muito alto por não ir pelo caminho correto, dentro do que realmente estava comunicado, conversado, ou até mesmo acordado, né? Dentro do acordo. Sim. Quando a gente vai pelo caminho contrário de um acordo, de uma conversa, de um diálogo, de uma comunicação que houve, a gente acaba padecendo ou tendo as consequências. E nós temos aprendido e até ensinado no curso Casados para Sempre, que é melhor conversar antes de fazer qualquer coisa do que fazer, errar e depois ter que consertar. Consertar vai dar mais trabalho do que você sentar, compartilhar, pensar e ver se é viável fazer isso ou aquilo. Entre os dois, no caso do marido e mulher, ou a igreja comunicando os seus membros sobre alguma reforma que precisa ser feita, algum trabalho que precisa ser feito e que precisa da concordância do corpo, da igreja. Então, conversar antes. É como Jesus disse, né? Ninguém vai construir sem antes sentar e planejar. Sim. Tem que planejar. Tem que planejar para saber que se eu vou começar e eu vou chegar até o final. Eu vou analisar todas as situações, financeira, material, trabalhador, enfim. A Bíblia ensina tudo. Tudo. Você tá doido, velho. Muito legal. Então, Jesus, ele dá esse parâmetro para nós, né? Comunica, conversa, entre em acordo, pense junto, analise as situações, as circunstâncias, analise os resultados, possíveis resultados, vê que dá, vê que pode, vai em frente. Não é o momento, então espera então, o momento. Esperar é difícil. Agora, colocar a carroça na frente dos burros vai dar problema. Sim. Não vai dar bom resultado. E consertar o erro dá mais trabalho do que evitá-lo. É aquela ideia, né, de que engenheiros, pedreiros, mestres de obra, eles falam, é mais fácil levantar do zero do que reformar. Né? Porque você levanta do jeito que você quer. Se for para reformar, dá mais trabalho, porque já tem coisa construída que você precisa mudar. Às vezes um lado não quer, às vezes o outro quer e tal, etc. Verdade, verdade. E o senhor tem algo a dizer?
A comunicação nos dias de hoje, entre um casal, eu acho muito importante. Principalmente que a mulher hoje ela é independente. Muitas mulheres hoje elas são independentes. Sim. Então, elas estão em vários locais, a gente, homens, respeitando elas, né? Tanto na diretoria, quanto no púlpito da igreja. Então, a gente tem que valorizar essa comunicação que nós temos hoje. E que nem o pastor João falou, se a gente se comunicar com a esposa, tudo, as coisas vão sair bem melhor, pastor Luciano. Sem dúvida. A gente pode uma ter equipe, certeza né? disso. Uhum. Essa Equipe. essa engrenagem do casal só vai fortalecer ambos. Exato. Os atritos, tudo. É Vai um ser muito importante. princípio espiritual vai caber em todas as áreas da vida. Todas Princípio as áreas, com certeza. é o fundamento, né? É a pedra pela qual se começa uma grande construção. Então, princípio a gente pode usar na relação que nós temos aí no modo verticalizado, como o senhor mesmo falou, né? Que é na nossa relação com Deus. Se a gente não quebrar princípios, inclusive o princípio da comunicação, a gente vai sofrer prejuízos. Se a gente fizer a mesma coisa no casamento, a gente vai ter um casamento bom, se a gente não quebrar os princípios da comunicação, que fala do acordo, que fala de concordância. No ambiente de trabalho serve também. Então, acredito que essa noite acabou servindo para esclarecer muitas coisas aos nossos ouvintes, aos espectadores aqui do YouTube. E nós estamos chegando já ao finalzinho, né? 1 hora Passa de programa. rápido, né? Muito rápido. Passa rápido, né? E o bispo fez falta hoje aqui, não fez? O que vocês acham? Com certeza ele ia agregar bastante a ideia da comunicação. É com porque foi certeza. ele quem trouxe a ideia, né? Quando Isso. a ideia é trazida por alguém, aquele alguém já estudou, né? Com certeza. Já pensou sobre o assunto. Bom, E o esboço que ele deixou realmente é dar uma Bem base esmiuçadinho. Para pra muito muito assunto. assunto. Pra Exatamente. muito assunto, pra É muita verdade. história. os senhores têm mais alguma coisa a falar a respeito para concluir nesse sentido? Vamos para a consideração final. O que vocês acham? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui. Vou tentar ser mais breve possível. Mas não tenha Né? pressa, não. A gente Não, não né? precisa terminar. É que é aquela questão do horário. Mas se Tá tiver certo. aí, pode passar sem problema, sem Ok. pressa. Então, a maioria das coisas que nós conversamos aqui foi da questão da comunicação interpessoal, né? De um com o outro, marido e mulher, pais e filhos, empregado e patrão, patrão e empregado, a conversa ou a comunicação interpessoal. Mas existe uma outra comunicação que é a intrapessoal, Com você mesmo. conosco mesmo. Então, a gente encontra textos bíblicos, principalmente Davi, né? Salmo 42, quando ele diz, minha alma, por que você está abatida? É um papo consigo É um mesmo. papo consigo mesmo. E uma coisa que eu tenho ouvido, e é bom citar na questão da comunicação, é o que nós falamos para nós mesmos. Muitos de nós, infelizmente, somos muito críticos de nós mesmos, né? Há muitas pessoas que se acham feia, que se acham incapaz, que se acham inútil. Quer dizer, fala para si mesmo essas coisas, comunica para si mesmo essas coisas. Internaliza, né? Internaliza, exatamente. Então, a comunicação interpessoal, ela precisa ser boa, precisa ser edificante, precisa gerar crescimento, gerar desenvoltura, mas a comunicação intrapessoal também tem que ter o mesmo Porque mesmo senão foco. não vai fluir com a interpessoal, que é a comunicação que a gente tem com o outro, ou até com Deus. Se a gente não se entende, a gente não vai ser capaz de fazer uma comunicação clara com quem a gente quer se comunicar, né? É verdade, é verdade. E nessa intrapessoal, quando Davi questiona a sua alma, né? Minha alma, por que você está abatida? Então, ele sugere aí que ele estava passando por um período de tristeza profunda ou depressão até mesmo, né? Depressão. Sim. Então, ele chegou um momento que ele falou, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso comigo, que esteja acontecendo comigo. Minha alma, se levanta. Espere em Deus, confie em Deus, porque Ele ainda se levantará, Ele ainda fará alguma coisa a esse respeito. Então, por muitas situações de luta, de perseguição, de conflito dentro da própria família, Davi se viu em situação de angústia e de tristeza profunda e que a alma estava bem abatida. E ele chega a dizer e conversar consigo mesmo, minha alma, por que está abatida? Espere em Deus.
Quer dizer, Amém. toma atitude, se levanta. Minha esposa passou Glória um a Deus. período de depressão há uns anos atrás, uns 9 anos atrás, e ela saiu desse período só quando ela falou consigo mesma, eu não vou ficar assim, Buscou eu uma vou me autoestima. levantar. Ela falou para si mesma. Decidiu, né? Repreendeu espíritos malignos que estavam aproveitando da situação de depressão dela e falou, não, você não tem direito sobre a minha vida porque a minha vida pertence a Deus. Eu vou me levantar, não vou ficar prostrada. Então, a comunicação intrapessoal precisa ser positiva, edificante e construtiva do nosso próprio caráter e personalidade. Pastor, o senhor trouxe essa questão da comunicação intrapessoal, daria mais 1 hora, certamente, para a gente falar, porque o senhor tem total razão. Não adianta apenas falar com Deus, porque existem coisas que Deus já nos deu habilidade, autoridade para nós fazermos. De maneira que a gente não vai fazer o que só Deus pode fazer. E o contrário também funciona. Deus vai também trabalhar na mesma sistemática. Ele não vai fazer aquilo que é para nós fazermos, né? Então, muito verdade, muito edificante o que o senhor falou. Você tem que ter uma reação. Você tem que reagir. Deus te deu forças para você, inclusive, vencer a si próprio. É o trabalho do convencimento de si mesmo. Peraí, você não é esse lixo que a sociedade está dizendo que você é. Você não vai viver o que o outro lá está dizendo que você vai viver. Você é filho de Deus. Essa conversa que a gente tem que ter na frente do espelho, talvez, é uma das conversas mais importantes que a gente tem que ter. É com a gente mesmo. É a gente entender que nós não somos o que o mundo diz que somos, mas nós somos aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Eu digo sempre aqui que eu, já há alguns anos, decidi acreditar nas verdades que Deus fala a meu respeito do que nas mentiras que o diabo anda contando sobre a minha vida. Então, estar resolvido, isso é trabalho de psicólogo, né? Os psicólogos, eles trabalham para as pessoas ressignificarem a sua própria existência, né? Então, essa é uma comunicação. Tem muita gente que busca Deus o tempo todo, mas se ela não fazer a expressão da sua autoridade com relação contra ela mesma, né? Contra aquilo que ela acha, porque a cabeça da gente é um troço difícil, né? A cabeça... Vitória e fracasso tá onde no ser humano? Do pescoço para cima. Se tiver bem aqui, ó, na cabeça, para quem tá ouvindo, eu tô pondo a minha mão na cabeça, para quem tá vendo, já tá vendo isso aí. Se a gente for decidido, resolvido na mente, a gente vai ter uma comunicação maravilhosa com todo mundo, inclusive com Deus, pastor João. Amém. Isso mesmo. E é isso. Tem um ditado, só para fechar a minha fala aqui, em chinês, que diz assim, mente sana, corpo sano. Mente insana, corpo insano. Então, a mente sã, o corpo é são. Mente não sã, né, o insano, o corpo também vai corresponder. A cabeça é o comando do corpo, né? Então, se na minha mente eu estou bombardeando a mim mesmo, o meu corpo vai responder negativamente, vai agir de acordo com aquilo que a minha mente está trabalhando. Mas se eu falo o que a Bíblia diz que eu sou, que eu nasci para o louvor da glória de Deus, eu posso também transliterar dizendo assim, eu nasci para ser vencedor. Então, a questão da vitória lá na frente é questão de tempo. Verdade. Porque Deus já preparou. Que maravilha. Né? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? 1 Coríntios 2:9. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia e o escritor, aliás, o inspirador dela, está fazendo esse esforço para a gente se enxergar como ele nos enxerga. E na contramão, o diabo tentando distorcer a imagem, fazendo com que a gente acredite nisso, né? Bom, antes de passar aqui para o Nilton, para ele também dar uma consideração final, pastor João, quero agradecer sua presença mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Gospel Capital. Essa é uma obra que fica aí registrada, né, no YouTube. Eu tenho certeza que muita gente que não está vendo agora vai ver posteriormente. Eu quero lhe agradecer
em nome da equipe aqui da Rádio Gospel Capital, sua presença. Prazer. Será uma pessoa muito importante, não apenas na vida da Rádio Gospel Capital, mas na vida da comunidade Batista Vidas no Altar. O senhor tem aqui um espaço muito importante, né, na história dessa igreja, dessa rádio também. Eu me sinto honrado em estar com vocês aqui. Obrigado. Ao meu amigo Newton, uma mensagem. Newton, uma consideração final, um agradecimento. Fica à vontade. Quero novamente vir agradecer ao pastor Luciano, ao nosso colaborador, pastor João, que esteve aqui conosco, trazendo esse conhecimento enorme, né? E o bispo Osmar, que está nos assistindo. Tenho certeza que ele está lá feliz e contente, né? E fico super feliz por a gente ter nos comunicado nesse período aqui. E que nem o pastor Luciano falou, essa comunicação daria mais conversas, daria mais assuntos. O que a gente está fazendo, né? aqui é comunicando, né? É uma comunicação, né? Comunicação gera comunicação. Verdade. Eu só tenho a agradecer ao pastor Luciano, que nem eu sempre falei, e a todos que estão nos ouvindo, aqui através da Rádio Gospel Capital, né? Através do pastor Luciano, da igreja CBVA, e entrando mais uma vez nessa parte aí, venha nos fazer uma visita, venha nos comunicar, É isso aí. né? Na nossa igreja, venha nos conhecer, estamos com as portas abertas, né? Para a gente comunicar sempre aqui. Que maravilha. Obrigado, Newton. Somos nós aqui da Rádio Gospel Capital quem agradecemos a sua presença, que a gente celebra tanto nesse lugar, porque você também nos ensina tantas coisas boas. Já que você falou da nossa igreja, se você está aqui na região, por perto, quem sabe até em cidades vizinhas, anote o endereço. É Rua General Porfírio da Paz, número 1345, Vila Bancária, zona leste de São Paulo. Não está tão distante do Terminal São Mateus, nem tão distante do metrô Vila Prudente, e entre um ponto e outro ainda nós temos o monotrilho, que vai te deixar muito perto aqui, facinho para chegar de Uber também. E você é o nosso convidado. Queremos depois do culto ou antes trazê-la aqui no estúdio, te mostrar a nossa estrutura, tomar um café, um suquinho de laranja. Vocês serão muito bem-vindos, tá bom? E é isso, nós vamos terminar o programa agora, agradecendo a audiência que você dá à Rádio Gospel Capital, a quem entrou também aqui pelo YouTube prestigiando, audiência internacional inclusive. Deixa eu mencionar aqui essa audiência internacional, porque quem está em outro país sempre gosta, né, que seja mencionado aí o lugar de onde está ouvindo. Tem um país aqui que desde cedo eu não estou conseguindo pronunciar ele, viu? Deve ser em algum pedaço do mundo aí, mas Japão, Alemanha, Estados Unidos, obrigado pelo carinho da sua audiência. E se Deus permitir, na próxima terça-feira, acredito que com o Bispo Osmar aqui, nós vamos transmitir de novo mais uma edição aí do programa Homens em Foco. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau. Tenham todos uma boa noite.